Paz e bem, pessoal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje, refletir, fazer essa parada necessária para nós, para alimentar a nossa fé. É a palavra de Deus que nos revela o caminho a seguir, não é? Esse texto sagrado diante de nós é esse convite constante de Deus para o seu seguimento. Bom, o Evangelho de hoje, desse sábado, 16 de agosto. Nós estamos aí na 19ª semana do Tempo Comum. Então vamos meditar Mateus 19, 13 e 15. Um texto pequeno, você está vendo aí? Um texto bastante pequeno. Então vamos meditar. Vamos ao texto? Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, esse texto para a gente meditar. A primeira coisa, vamos contextualizar no sentido que Jesus conversava com aqueles que eram os mais simples e dava valor a eles. Todos são filhos de Deus. As crianças aí, de modo importantíssimo, porque também elas eram, de certa maneira, deixadas de lado, né? Ou repreendidas, ou não tinha lugar nem vez. Aqui não é uma defesa que nós devemos entender a falta de educação, né? Como nós temos visto em muitos lugares, onde que os pais perdem a autoridade por medo de perder o amor de uma criança, né? Aí eles não têm coragem de dar a disciplina. Isso não é nada disso, nós vamos conversar, não é nenhuma apologia a nada disto, mas é a questão da gratuidade de Deus, do seu amor para com todos aqueles que mais necessitam. A criança necessita de muita atenção, e atenção aqui já no sentido bem amplo, né? Não a atenção de fazer o que ela quer, mas de fazer aquilo que é melhor para ela. Aqueles que amam sabem que a criança precisa aprender, né? Aprender a obedecer aos pais, obedecer às normas, mas também ser amada, né? Ser acolhida. Então Jesus acolhe essas crianças e os discípulos, achando que deveria ser só assunto de adultos, né? Jesus vai mostrar que não, que a ternura perpassa a todos, né? O amor, a ternura deve perpassar a todos. Eles achavam que as crianças não deveriam, né, os discípulos aí, que não deveriam aproximar de Jesus, já que ele era um mestre, né? Aquele que ensinava as multidões e estava ensinando a eles. Como assim, né? Deixar as crianças lhe atrapalhar? E aí Jesus, olha, não as proibais, deixai elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. É do simples, é da gratuidade, é do amor. Mas eu comecei a falar aqui da questão, né, não é uma forma, a partir desse evangelho, que a gente precisa entender melhor, não é uma forma de, então tem que deixar as crianças fazer tudo o que elas querem. Não, aí é falta de compromisso educacional em relação a elas. Aqui é uma situação específica, onde que o evangelho quer nos passar uma mensagem, porque é dos pequenos, dos simples, daqueles que são abertos, daqueles que são espontâneos, né? Espontâneo aqui no sentido de não estão presos à imagem, não vou fazer isso que eu sou importante, não vou fazer aquilo porque eu preciso passar uma imagem. A criança não tem isso, né? Quando ela faz isto, que quer passar uma imagem, ela está brincando, né? Ela tá usando só de um papel. E às vezes a gente cai nesses modelos, né, sociais, onde que a gente perde totalmente a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, né? A nossa abertura. Então é necessário a gente entender que deixai vir a mim as criancinhas primeiro, porque elas eram pessoas que não eram acolhidas naquele tempo,
de certa maneira, principalmente por aqueles que eram reis, mestres, né? E o segundo é porque é o modo de ser que nós devemos imitar, né? Aqui não é imitar a infantilidade, mas é imitar o desapego, né? É o que o Evangelho chama de pobreza espiritual, né? Não estamos apegados a coisas, a ideia, nem a nossa imagem. Então é um modo de ser criança, né? Espontânea, livre. E aí o acolhimento de Jesus sobre elas. Muito bem. Mas também aqui nós somos chamados a discutir outras coisas, né? Que nós estamos vendo essa semana aí tanta coisa contra as crianças e os adolescentes, né? Então, são coisas sérias, não devemos deixar aí as crianças expostas na internet, né? Os pais às vezes ficam tirando foto das crianças, botando na internet, deixando o Instagram aberto, ou deixa seus filhos fazer conta, né, nas redes sociais, sem ele estar ali vigiando, né? É preciso a gente cuidar das nossas crianças, pai, mãe, por favor, né? Não faça isso, não deixe seu filho aí pequeno fazer contas de redes sociais. Ah, mas ele quer, não tem negócio de querer não. Quem decide em casa é o pai e a mãe, né? Tem que deixar isso bem claro. A autoridade ela deve exercer. Ah, mas ele vai ficar magoado. Não há problema, né? Esse trauma não é nem trauma, né? É necessário essa correção para que ele possa crescer de forma saudável e não seja exposto aí tanta exploração nós estamos vendo aí na internet, né? Então vamos tomar cuidado, vamos cuidar das nossas crianças, que esse evangelho fala mais do que isso, claro, mas estou aproveitando a oportunidade para falar sobre isso. Não exponha seus filhos às redes sociais, não exponha seus filhos ao público, mesmo a momentos assim, né, que beira ao ridículo, né? E aí também o abuso que nós vemos aí esses dias, aí com os influencers, né, que nós percebemos. Então vamos cuidar bem delas, e pai e mãe, né, fique de olho, fique perto, né, para que seja aí encaminhado as nossas crianças para um modo de crescimento saudável, tá? Saudável. Muito bem, então que assim nós vamos caminhando, espero que você possa meditar o Evangelho. Aqui eu ampliei um pouco a reflexão só porque é necessário, né? Estamos vendo isso no nosso meio e não tem como a gente falar sobre isso. Mas, resumindo, Jesus acolhe aqueles mais pequenos, aqueles que são mais desprotegidos. Ele não é o mestre, é o modelo daqueles reis e mestres da lei, né? Ele é o mestre do acolhimento. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E aí nos revela também a necessidade de nós sermos também pequenos, né? Os pequeninos de Deus, né? Porque Deus nos prometeu o seu reino aos pequeninos, que somos nós. Abraço com Deus, que você possa bem meditar o Evangelho. Tchau.